Olá, seja muito bem-vindo a mais uma reunião do GEB, Grupo de Estudos da Bíblia. Nós estamos transmitindo aqui ao vivo do nosso auditório na rua Virgílio de Abreu, número 1614. E em respeito a você que está acompanhando essa transmissão, eu posso retirar a minha máscara nesse momento. Nós temos um distanciamento aqui bastante seguro e para você que acompanha a transmissão, é melhor que nós tenhamos essa abertura, essa flexibilidade, para que possamos então compreender melhor o nosso tema de hoje. Essa é a segunda temporada do GEB, o Grupo de Estudos da Bíblia, onde nós estamos estudando juntos o livro de Daniel. Se você perdeu algum dos capítulos anteriores do livro, não deixe de conferir aí no canal, clique aí, procure os episódios anteriores, os estudos anteriores, onde nós aprendemos juntos com os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Daniel. Hoje já é o nosso quarto encontro e nós estaremos estudando o quarto capítulo do livro de Daniel, que traz mais uma história muito interessante, mais um sonho de um monarca que viveu no período ali do profeta Daniel, e nós vamos poder juntos aprender as lições que aquele rei deveria ter aprendido através dessa experiência. Antes ainda de começarmos, eu sempre lembro a você o seguinte: nós temos alguns materiais que ajudam a aprofundar o estudo. Um deles é este guia aqui. Você já deve ter visto ele nos outros estudos que tivemos. Se não, você dá uma olhadinha ali nos estudos anteriores, você vai encontrar. Esse estudo, ele passa capítulo por capítulo de uma forma bem sintetizada. E ele tem também algumas tabelas lá no final que nos ajudam a enxergar melhor na história o cumprimento das profecias do livro de Daniel. Você pode ter a versão digital deste material de forma gratuita através do site evangelistasdeelite.com.br. Vai estar na descrição aí da transmissão também, para que você possa acessar e ter este material em sua casa de forma digital. Este aqui é de forma digital. E este outro é um material que nós também temos divulgado, preparado pela rede Novo Tempo de Comunicação, um estudo Bíblia Fácil, livro de Daniel, preparado pelo pastor Arilton de Oliveira. Nesse guia, nós também temos um estudo completo deste livro fantástico, com suas histórias, com suas profecias, seus símbolos, e o que a Bíblia traz a respeito do cumprimento de cada um destes símbolos, de cada uma dessas histórias, através dos capítulos de Daniel. Você também pode ter acesso a esse material de forma gratuita. E você pode, inclusive, receber uma revista como essa em sua casa. Tem duas opções, tem duas maneiras de fazermos isso. A primeira delas é você entrando em contato com a rede Novo Tempo, através do telefone, do site novotempo.com, ou também do site biblia.com.br. Ali você vai fazer o seu cadastro para que isso seja enviado para a sua casa através do correio. Ou então você pode nos procurar e estar conosco aqui no GEB também. Nós nos reunimos aos domingos, às 18 horas. E aqui você também pode ter acesso a esse material de forma totalmente gratuita, para que você possa continuar os seus estudos aprofundados e revisar também os temas que nós temos juntos aprendido aqui, tá certo? Ditas estas coisas, pegue a sua Bíblia, o seu material de anotação, porque nós vamos começar o estudo do livro de Daniel, capítulo 4, neste momento. Pegue a sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura, pegue a sua caneta, o seu lápis, seu material de anotação, ou se você preferir anotar nas margens da sua Bíblia, também não tem problema, para que você possa revisar depois, e nós vamos juntos estudar o capítulo 4. Antes, porém, nós vamos fazer uma oração, como é o nosso costume, para que Deus nos conduza durante o nosso estudo, tá certo? Então, se você puder, feche seus olhos e nós vamos juntos orar. Santíssimo Deus, soberano Criador dos céus e da terra, obrigado pelo privilégio e a oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Que o Senhor, através do Espírito Santo, nos ilumine para que possamos compreender aquilo que vamos estudar hoje no livro de Daniel. E que ao aprendermos ou recapitularmos estas lições, possamos assimilá-las em nossa vida e compartilharmos com outras pessoas também. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Muito bem. Você, meu amigo, minha amiga, já está com sua Bíblia em mãos aí? Podemos fazer a leitura? Leitura inicial, Daniel capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós não vamos conseguir fazer a leitura de todo o capítulo 4 hoje, em virtude do nosso horário limitado, mas alguns pontos nós vamos lendo, vamos comentando, vamos aprendendo juntos,
e depois você pode revisar isso em sua casa também. Então, a partir do versículo 1, capítulo 4 de Daniel, diz o seguinte: O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, a paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Nós vamos ler até aqui a princípio, nós lemos do versículo 1 até o versículo 5. Este capítulo do livro de Daniel ele tem algumas características diferentes dos demais. Talvez a principal delas é que ele parece ser, ou pelo menos é assim que está registrado aqui no texto que nós lemos, algo que foi escrito não por Daniel, ou pelo menos não diretamente, mas é algo que foi escrito pelo próprio rei Nabucodonosor. Ele escreveu uma carta, um edito real, e Daniel anexou isso no seu livro, com alguns comentários também que estão na terceira pessoa. Nós vamos ler na sequência alguns deles também. Mas essa é a primeira informação que chama a nossa atenção. Esse é um trecho escrito por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E ele diz que algo o perturbou muito, e mais uma vez relacionado a um sonho. Você lembra lá no capítulo 2, quando nós estudamos sobre o sonho de Nabucodonosor em relação a uma estátua composta de vários metais? Pois bem, naquela ocasião, o rei não se lembrava qual era o sonho. Então ele chamou os seus sábios para que dissessem qual era o sonho e depois a sua interpretação. Aqui ele se lembrava do sonho, mas ele não havia entendido o significado. Mas algumas coisas também nos chamam a atenção. A primeira delas, ele diz que estava feliz na sua casa, no seu palácio. É isso que aparece aí no versículo 4. Isso é um indicativo de que esse sonho de Nabucodonosor, ele aconteceu no final do seu reinado. Alguns anos antes da sua morte, é o momento em que ele tem esse sonho, justamente quando o reino está mais estabelecido do que no princípio, que havia ainda as guerras, a conquista de novos territórios. Então agora Nabucodonosor está desfrutando de um período de relativa paz e tranquilidade, não de inatividade, porque ele continuava restaurando, reconstruindo, reformando a cidade da Babilônia, mas ele não estava tendo problemas com os inimigos ao redor, com os vizinhos. Então ele estava em paz no final do seu reinado. Só que essa paz ela terminou a partir desse sonho que ele teve. E é interessante como que, de novo, essa é a terceira vez, talvez, ou quarta já, no livro de Daniel, que o rei Nabucodonosor tem a oportunidade de ir diretamente à fonte que poderia trazer para ele a resposta que ele precisava. A primeira dessas ocasiões aconteceu lá no capítulo 1, e talvez essa fosse a única que ele pudesse usar como desculpa, porque ele ainda não conhecia Daniel e os seus amigos, mas ele percebeu que aqueles jovens eram 10 vezes mais sábios do que os demais. No capítulo 2, Daniel traz o sonho e a interpretação daquilo que o rei havia visto, a estátua composta de vários metais. Então ali ele reconhece também a grandeza e a soberania de Deus Altíssimo. Era um indicativo de que ele sabia qual era o caminho que deveria seguir em uma situação como essa. Mas, a princípio, isso não aconteceu. No capítulo 3, os amigos de Daniel são miraculosamente libertos da fornalha de fogo ardente. Nós estudamos essa história na semana passada, no nosso último encontro. Se você não acompanhou, dá uma clicada aí e acompanhe ali o que aconteceu no nosso último estudo. Mais uma vez, Nabucodonosor tem a oportunidade de reconhecer quem é o Deus verdadeiro, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Então, no capítulo 4, era de se esperar que Nabucodonosor chamasse imediatamente aqueles que haviam lhe dado uma resposta satisfatória, favorável nas outras ocasiões. Mas não é isso que ele faz. Aí nos versículos 6 e 7, nós lemos que ele chamou os seus sábios.
E nós vimos em estudos anteriores que haviam grupos diferentes de sábios no reino da Babilônia. Os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, enfim, todos esses faziam parte da corte de conselheiros, de sábios de Nabucodonosor, e que comumente eram chamados à presença do rei para trazer o significado dos sonhos que os reis, os monarcas, as pessoas importantes tinham. Isso, na época de Nabucodonosor, era algo muito forte, muito influente. Os sonhos e os seus significados, eles chamavam muito a atenção. E por isso Nabucodonosor estava preocupado. Porque, mais uma vez, ele tem um sonho que ele acreditava ser uma mensagem de seres superiores, e ele não sabe como interpretá-la. E é interessante, se você acompanhar aí o versículo 7, podemos ler o versículo 7 até o versículo 9, pelo menos neste momento, onde diz o seguinte: Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e eu, o rei, lhes contei o sonho, mas eles não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, versículo 8, se apresentou Beltesazar, ou Daniel, Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e em quem há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo, e aí ele vai descrever qual foi o seu sonho. Daniel foi a última opção. Não se sabe se pela distância ou se pela dureza do coração do rei. A princípio, essa segunda opção é a mais provável, pelas atitudes que o rei demonstrou após o sonho também. Às vezes isso acontece com você e comigo também. Nós sabemos aonde devemos encontrar as respostas para as perguntas mais importantes da vida. Deus nos deixou revelado através da palavra, da Bíblia. Mas quando passamos por situações difíceis, nós vamos buscar a resposta em outras fontes. Perdemos tempo, nos frustramos, às vezes o problema fica maior do que deveria, do que poderia, se nós tivéssemos ido direto à fonte, e assim nós acabamos nos aprofundando no sofrimento. Não se esqueça dessa lição que Nabucodonosor nos ensina por contraste. Nós não devemos seguir o exemplo dele neste momento. Nós devemos sim buscar a fonte da sabedoria como a nossa primeira opção. Buscar a Deus deve ser a nossa melhor, a nossa única, a nossa primeira e mais importante escolha, porque isso vai nos ajudar. Não, quem sabe, a não ter problema nenhum, porque no mundo de pecado estamos sujeitos a isso. São as fornalhas que nós vimos no nosso último estudo. Mas apesar das fornalhas, nós temos a oportunidade de vencê-las pelo poder de Deus. E era isso que Nabucodonosor precisava aprender. Nabucodonosor, ele chama Daniel porque ele ficou surpreso com o sonho, evidentemente, e incomodado com a interpretação dos demais sábios. Era muito difícil na antiguidade um sábio trazer uma resposta negativa para o rei, ou uma significação ruim para os sonhos, para como a interpretação dos sonhos, das visões do rei. Eles tinham medo. Então, independente do que o rei havia sonhado, a interpretação melhor seria algo favorável. Então, trazer o resultado do sonho como sendo algo bom, ou, se fosse assim explícito, como é o caso, que não era uma mensagem favorável, transferir isso para outras pessoas. Essa era normalmente a postura dos chefes, dos sábios orientais na época de Nabucodonosor. Só que o sonho foi tão nítido, foi tão claro, que esses argumentos favoráveis dos caldeus, dos sábios, dos encantadores, não preencheu, não foi satisfatório para Nabucodonosor. Então ele chama Daniel e ele diz o seguinte, nós vamos pular agora alguns versículos, para a gente entender o porquê que eu estou dizendo que essa era a postura de Nabucodonosor e por que ele se sentiu incomodado. Nós vamos ler o versículo 19, ainda do capítulo 4, dê uma olhadinha no versículo 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por um tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não se perturbe o sonho, nem a sua interpretação. E aí Daniel, também chamado de Beltesazar, nós vimos isso no nosso primeiro estudo, ele dá a interpretação daquele sonho ao rei. Quando Daniel ouviu as palavras de Nabucodonosor, o que ele havia sonhado, o próprio Daniel ficou angustiado, é o que o texto diz, preocupado.
Mas enfim, qual foi esse sonho? Vamos ler, versículo 8 em diante, aliás, versículo 9, 10 em diante do capítulo 4. Acompanhe a leitura aí, é muito importante você acompanhar a leitura para compreender o que estava acontecendo. Então pega a sua Bíblia aí, vamos lá, pegou aí? Muito bem, parabéns. Daniel capítulo 4, nós lemos agora a partir do versículo 10. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma grande árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, versículo 13, quando eu estava no meu leito, eu vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derrubem a árvore, cortem-lhe os ramos, tirem-lhe as folhas, espalhem o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o toco, versículo 15, a cepa com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada no orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Esse foi o texto de Nabucodonosor, o sonho de Nabucodonosor. Uma grande árvore que cobria praticamente toda a terra. A sua altura atingia quase os céus. E todos os seres viventes dependiam daquela árvore para a sua subsistência, e havia espaço e mantimentos para todos. Esse era o sonho. Só que em um determinado momento há um vigilante, um termo no aramaico, que é a língua usada nesse trecho de Daniel, é um termo semelhante ao que em outros momentos na Bíblia aparece como a tradução anjo ou mensageiro. É uma referência a um ser celestial, um ser divino, um ser enviado por Deus e reconhecido por Nabucodonosor como tal. E este ser, este anjo, ele olha para a árvore e diz: cortem a árvore, derruba ela, tira os seus galhos e suas folhas, afugenta os animais que estão por ali, espalhem o fruto e atem com correntes a sua raiz, a sua cepa, o seu toco, e vai passar sobre esta árvore 7 tempos, para que ela reconheça a soberania do Altíssimo, aquele que estabelece os reis, aquele que tem a história do universo em suas mãos. Este era o sonho. E você percebe que o clima neste sonho não é um clima muito agradável. Ao contrário do capítulo 2, a resposta aqui não parece ser muito favorável. A história não está legal. A árvore era algo muito bom, muito necessário, mas ela deixa de existir em um determinado momento. Quando Daniel ouve isso, ele fica preocupado, porque Deus o revelou qual era o significado deste sonho. E o rei, ao perceber que Daniel estava preocupado, ele diz: não se preocupe, Daniel, não esconda nada, diga tudo, porque o rei já sabia que a mensagem não era favorável. Evidentemente, a interpretação deste sonho, se você puder acompanhar a leitura do versículo 26 em diante, aliás, 22 em diante, há ali a interpretação do sonho. E Daniel é bem claro ao dizer: tu, Nabucodonosor, és esta árvore do sonho. E em sua arrogância, em seu orgulho, você não tem reconhecido a soberania de Deus, que o fez ter todas essas conquistas. Por causa disso, cairá sobre você um juízo da parte de Deus.
e a sua sorte será como a dos animais. Por 7 anos. Nós já vamos ler o texto que confirma isso. E depois disso, você ficar esses 7 anos vivendo como um animal, comendo a erva do campo como boi, sendo molhado pelo orvalho do céu, você vai reconhecer que há um Deus no céu que lhe conduziu até aqui. É Ele quem lhe dá essa sabedoria. Há um conselho de Daniel que nós vamos ler no final do nosso estudo, mas que infelizmente não encontrou lugar nos ouvidos do rei. Por isso, quando nós lemos o versículo 29 em diante, nós vemos o cumprimento disso que Daniel esclareceu a Nabucodonosor. Acompanhe a leitura, Daniel capítulo 4, nós vamos ler agora a partir do versículo 29, onde diz o seguinte: Ao cabo de 12 meses, ou seja, 1 ano depois do sonho, passeando Nabucodonosor sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Versículo 31. Falava o rei ainda, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, versículo 33, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e ele foi expulso de entre os homens, passou a comer erva como os bois, o seu corpo foi molhado como um orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as aves. Que momento trágico para um rei, um soberano, com toda a sua magnificência, no seu esplendor, na sua riqueza, ter que passar por uma experiência tão humilhante. Mas por que isso aconteceu? Talvez essa seja a sua pergunta. Isso aconteceu porque o rei Nabucodonosor permitiu que no seu coração o orgulho permanecesse enraizado. Se você percebeu o versículo 29, nós vemos que passaram-se 12 meses desde o sonho. Após aquela euforia inicial de não saber o significado da revelação de Deus, o rei se esqueceu daquele anúncio de juízo. E talvez até tenha zombado e dado risadas daquilo que antes foi a causa do seu favor. Nossa, eu estava preocupado com aquele sonho, já se passaram tantos meses e nada disso aconteceu. E aí vem a frase: como é grande e bela a Babilônia que eu construí para a glória do meu nome e do meu reino. E nesse mesmo instante cai sobre ele um juízo de Deus. Deus não destrói os seres humanos, isso precisa ficar bem claro nesse estudo de hoje. Mas em alguns momentos Deus intervém com o seu juízo não passional, para que os homens entendam que há um limite para aquilo que nós podemos fazer, porque as consequências das nossas escolhas muitas vezes atingem outras pessoas também, e Deus em sua soberania intervém. Nabucodonosor recebeu esse juízo como parte de uma condição de insanidade mental. Alguns chegam a atribuir esse momento, esse período de sua vida como um processo da chamada licantropia clínica. É um comportamento animalesco em um ser humano. Ele se comporta e vive como se fosse um animal. É um distúrbio intelectual, consequência normalmente de outros problemas psicológicos também, psíquicos. O livro de Daniel, no capítulo 11, o versículo 13, nos dá a chave para entendermos esses 7 tempos, como eu havia mencionado. Capítulo 11, verso 13. Ali diz assim: porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Ou seja, os 7 tempos que aquele vigilante, aquele mensageiro de Deus havia mencionado a respeito
desse juízo contra Nabucodonosor seria um período literal de 7 anos. E durante esse período, Nabucodonosor iria viver como um animal. Ele não foi expulso, como alguns acreditam, por uma rebelião dentro do seu reino. Ele não foi simplesmente jogado para fora da cidade de Babilônia, dos seus muros. Não é isso, não era essa a ideia. Os monarcas eram considerados representantes da divindade, das divindades que eles cultuavam, e em alguns momentos venerados dessa maneira. Nabucodonosor, ele não foi esquecido pelos seus súditos, mas ele ficou isolado por algum tempo. Ninguém sabia o que fazer ou como proceder, a não ser Daniel, porque conhecia a mensagem do juízo que estava vindo da parte de Deus. Na antiguidade, os relatos negativos dos heróis dificilmente eram registrados. É por isso que essa história não aparece em fontes seculares, fontes fora da Bíblia. É uma humilhação muito grande, ou seria, para aquele que foi, sem dúvida, o maior rei do Império Neobabilônico, ter registrado nos anais de sua história que ele passou por um período desse de humilhação. Mas o fato é que isso não durou para sempre. E se nós continuarmos a leitura, versículos 34 em diante, nós vemos o que aconteceu. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados em nada diante dele, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra também. Não há quem lhe possa deter a mão e nem lhe dizer o que está fazendo. Então logo me tornou a vir o entendimento. Também para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Eu fui restabelecido no meu reino e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aqueles que andam na soberba. Essa foi a conclusão de Nabucodonosor após o seu período de humilhação. E é interessante quando a gente nota o que aconteceu com ele, a sua restauração, o seu período vivendo como um animal no campo, de que, olhando friamente ou longe da revelação que ele já havia tido através de outros sonhos e de outras oportunidades de se comunicar com Deus Altíssimo, se ele excluísse tudo isso, realmente ele tinha motivos para se orgulhar. Nós já estudamos que a Babilônia era uma joia no meio do deserto da antiguidade, com os seus muros, a sua dupla muralha, os seus inúmeros templos, palácios, jardins suspensos, sistema de irrigação, ouro em abundância. Há algumas pessoas que dizem, inclusive, que nessa época de Nabucodonosor era muito difícil encontrar na cidade de Babilônia algo que não havia sido construído ou reformado pelo rei Nabucodonosor, porque a cidade de Babilônia ela já existia desde a época da Torre de Babel. Se você voltar lá na leitura em Gênesis capítulo 11, você vai ver que nessa região de Sinar, onde se construiu a Torre de Babel, foi depois, posteriormente, construída a cidade de Babilônia. Mas a grandeza de Nabucodonosor, através daquilo que ele tinha como sabedoria e boa administração, toda a cidade foi reformada, foi ampliada. Ele não tinha nenhum inimigo agora, por isso que ele estava em paz, como nós lemos no início do capítulo. Isso fez com que Nabucodonosor esquecesse quem era o verdadeiro soberano, e às vezes você e eu podemos correr o mesmo risco. Deus nos dá muitas bênçãos. Nós recebemos a vida, a proteção, a saúde, o emprego para boa parte de todos nós. E em alguns momentos nós pensamos que isso vem como resultado do nosso esforço. Lembre-se, você não é capaz nem de controlar a sua respiração. Talvez por alguns instantes, mas você não consegue fazer isso enquanto está dormindo. O seu corpo funciona automaticamente pelo poder de Deus. Nós não temos controle sobre a natureza. Tentamos em alguns momentos, como seres humanos, manipular alguns fenômenos da natureza, mas nós não temos o controle.
Quando nós paramos para fazer esse tipo de reflexão, nós entendemos que tudo aquilo que recebemos de bom, de digno, de honra e de louvor, não vem por nossos méritos. O orgulho é algo muito difícil, e algumas pessoas têm dificuldade de lidar com isso, às vezes de lidar com os elogios. Saiba que reconhecer boas características ou habilidades que Deus concede a todos nós como seres humanos não é um problema, não é arrogância nem orgulho, o reconhecimento. Mas que esse reconhecimento seja canalizado ao verdadeiro autor de tudo isso. Todas as vezes que você for elogiada ou elogiado, louve o nome de Deus por isso. Nossa, como você trabalha bem, Deus seja louvado por isso. Como você tem um talento de desenhar ou de escrever poesias, textos, Deus seja louvado por isso. Como você tem uma bela voz para cantar e encantar as pessoas, Deus seja louvado por isso. Essa deve ser a nossa postura ao sermos elogiados. Não é que nós não reconheçamos que recebemos dons de Deus, mas é exatamente porque estamos reconhecendo a fonte desses dons que nós não vamos assumir para nós uma posição que não é nossa. Essa foi a falha de Nabucodonosor. Daniel fez um apelo, como eu havia mencionado. Nós vamos ler esse versículo agora, no capítulo 4, é o último verso que nós vamos ler, é o versículo 27. Conforme nós estudamos hoje, Nabucodonosor teve um intervalo de 12 meses entre o sonho e o cumprimento, o juízo da parte de Deus. E antes de se completarem esses 12 meses, Daniel diz aí o que está no versículo 27. Preste atenção naquilo que vamos ler. Daniel 4, 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe um fim pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. E talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel foi bem direto e específico ao rei Nabucodonosor naquela ocasião. E essa mensagem ela pode ser traduzida para nós que estamos vivendo esse contexto de pandemia. Deus está nos dando a oportunidade, ao olharmos para a palavra, de não sermos surpreendidos pelas armadilhas do inimigo. Mas, como disse Daniel, hoje é o dia e esse é o momento de colocarmos um fim, um basta, naquilo que é errado, e nós continuamos acariciando o nosso coração. É dia de fazermos justiça, não com as próprias mãos, porque não conseguimos fazer isso. Mas nós podemos fazer aquilo que é certo pela palavra e entregar o restante nas mãos de Deus. Ele é o justo juiz que julga e traz todas as coisas a juízo, a julgamento. Precisamos ter misericórdia das outras pessoas, é o que disse Daniel ao rei. Não podemos ser egoístas, centrados em nós mesmos. Eu sei que para você tem sido difícil, para mim também tem sido estes últimos meses, esse ano e os anteriores também. Mas também tem sido difícil para aqueles que estão ao nosso redor. Talvez você tenha uma esperança que eles não têm, compartilhe isso, use de misericórdia, reparta aquilo que você tem com os outros. Não viva para si mesmo, você vai ser frustrado, não vai ser feliz se viver desta maneira. E Nabucodonosor nos ensina que não devemos ser orgulhosos. O fim dos orgulhosos não é bom. Eu lembro de uma história que eu ouvi certa vez, de algo mesclado entre o zelo patriota e o orgulho, que acabou ceifando a vida de uma comunidade. Em Israel, depois que Jesus já havia ascendido aos céus, havia uma comunidade de judeus que se reuniu em uma fortaleza chamada Massada. Ela ficava no alto de uma montanha, um acesso muito difícil, e lá no topo ficava essa comunidade, era como se fosse um vilarejo. E após algumas insurreições da parte dos judeus contra os romanos, é enviado para aquela localidade um destacamento do exército romano. Só que o povo que ficou lá em cima, na fortaleza de Massada, era um povo muito valente, eles não se entregavam. Quando os romanos tentavam subir pelas encostas da montanha, era muito difícil, vinham pedras e flechas lá de cima e eles conseguiam vencer os romanos. Até que os romanos entenderam o seguinte, eles se lembraram e perceberam:
estudando a cultura dos judeus. Os judeus, seguindo o mandamento de Deus, das Escrituras, não trabalhavam ou não faziam atividades ao 7º dia da semana, no sábado. E inclusive na guerra, de acordo com as suas tradições, eles só poderiam defender a própria vida se eles fossem atacados, mas eles não poderiam atacar ninguém se não fosse nessa condição. E diz a história que os romanos tomaram conhecimento disso e a sua estratégia passou a ser outra. A cada 7º dia da semana, o sábado, eles começaram a construir uma rampa com terra, com pedras, para que pudessem ter acesso à fortaleza lá em cima. Fazendo isso, eles não estavam atacando os judeus e não eram atacados por conta da lei que eles estavam observando. Durante a semana havia esses conflitos, sem muito sucesso para nenhum dos lados, mas no final de semana era isso que acontecia, até que a rampa, em um determinado momento, alcançou a muralha ou a fortaleza. E quando os romanos, com seus arites e soldados, rompem aquela entrada, eles ficam surpresos. Eles percebem que havia na comunidade quase 1000 pessoas. E num primeiro momento, o olhar deles passa por sobre aquele vilarejo, todos estão mortos. E eles não entendem. E quando eles vão averiguando a situação, eles entram em algumas casas, em alguns esconderijos, eles percebem que algumas mulheres ainda estavam vivas, e aí eles conseguem então ouvir o que aconteceu. Os líderes daquela comunidade, motivados pelo zelo patriota e também pelo orgulho, eles tinham um lema: Massada jamais cairá, a fortaleza jamais cairá. Era o orgulho que eles carregavam, porque era realmente uma fortaleza quase intransponível. Mas quando eles percebem que não havia opção de vitória, porque o exército romano era muito maior naquele momento do que essa comunidade, eles disseram o seguinte: melhor é a morte do que a vergonha da derrota e da humilhação. Então os líderes da comunidade mataram os demais membros da comunidade, e depois os líderes com uma patente, vamos dizer assim, mais elevada, mataram os outros líderes, até que finalmente sobrou um líder máximo da comunidade e ele tirou a sua própria vida. É o relato dessas mulheres que sobreviveram, foi registrado por Flávio José, que acompanhou essa investida dos romanos. O orgulho fez com que todos aqueles perdessem a vida. É verdade que pelas suas rebeliões era muito difícil que os romanos poupassem algum daqueles judeus que eram acusados de rebelião. Mas esse orgulho de carregar essa tradição de Massada jamais cairá levou todos eles a perder a vida. Esse não precisa ser o fim da minha história nem da sua. O fim da minha história e da sua não precisa ser como o de Nabucodonosor, que recebendo as orientações de Deus, através da revelação, no caso dele sonhos, nós temos a palavra, não somos deixados à mercê da própria sorte. Ele rejeitou a mensagem de Deus, o apelo de Daniel: rei, aceita o meu conselho, coloque um fim na injustiça, coloque um fim nessa vida de pecados acariciados, receba essa orientação, essa advertência de Deus, e talvez você tenha tranquilidade e isso não se cumpra. Infelizmente, essa não foi a decisão de Nabucodonosor. Sabe, minha amiga, meu amigo, que nos acompanha através deste estudo, o livro de Daniel é riquíssimo em símbolos, em profecias, mas também através da história dos personagens envolvidos neste drama. E Nabucodonosor precisou passar por uma grande humilhação, um juízo da parte de Deus, para que pudesse reconhecer quem é o verdadeiro soberano do universo. Muito em breve, Deus há de estabelecer o seu reino eterno, reino que não terá fim, de acordo com aquilo que estudamos no capítulo 2. Nós precisamos nos preparar para este momento e reconhecer que tudo aquilo que somos, ou fazemos, ou temos, é um reflexo, um vislumbre das bênçãos que recebemos das mãos de Deus. Não deixe que o orgulho encontre lugar no seu coração. Peça perdão se tiver de pedir, mesmo que você tenha sido ofendido, peça perdão.
o perdão nos liberta de sentimentos ruins e de termos consequências desastrosas para escolhas que às vezes fazemos. Entregue a sua vida nas mãos de Deus, como fez Nabucodonosor após o juízo, e você e eu teremos uma vida melhor. O nosso próximo capítulo, o nosso próximo estudo, será a respeito de um descendente de Nabucodonosor, seu neto, que infelizmente não aprendeu com todas as experiências boas do seu avô, mas que você e eu, através deste estudo de Daniel capítulo 4, possamos reconhecer a soberania de Deus e deixar que Ele conduza a nossa vida. Eu gostaria de fazer mais uma oração para que possamos encerrar o nosso estudo de hoje. Santíssimo Deus, obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado porque aqui encontramos orientação, advertência e ensino para que não sejamos enganados. Não permita que o orgulho encontre lugar no nosso coração e ajuda-nos pelo Teu poder a colocar um ponto final nos pecados acariciados e na injustiça que muitas vezes cometemos. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti. Perdoe os nossos pecados e abençoe todos os nossos amigos que acompanharam este estudo, esta transmissão. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Que Deus o abençoe. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, a sua participação. Você pode deixar a sua reação aí nos comentários da transmissão e pode também entrar em contato conosco através do e-mail que está aí na descrição da transmissão. Que Deus o abençoe e a sua família também. Estaremos orando por você. Um abraço e até a próxima.